Os números não deixam mentir. Acidentes aéreos são muito mais raros do que os acidentes em terra. Pelo menos 3.000 pessoas morrem em todo o mundo vítimas de acidentes de trânsito todos os dias. E na média dos últimos anos, são apenas 250 vítimas fatais por ano na aviação comercial. Em 2019, por exemplo, foram 8 acidentes fatais em mais de 5 milhões de voos. Mas toda essa segurança veio em resposta a muitos acidentes do passado, que eram bem mais frequentes. E no vídeo de hoje, vamos contar a história de um dos mais emblemáticos. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está a história do desastre de Tenerife, o maior desastre aéreo de todos os tempos. A ilha de Tenerife, que pertence à Espanha, é a maior das Ilhas Canárias e é famosa por ser um dos principais pontos turísticos do território espanhol, sobretudo durante as épocas mais quentes. Ironicamente, o terrível desastre de Tenerife envolveu 2 Boeing 747, que nunca deveria ter ido para lá. E a maior tragédia da aviação viria a acontecer no solo, na sequência de tristes coincidências e erros fatais. O primeiro Boeing, da holandesa KLM, saiu de Amsterdã, enquanto o outro, da Panam, saiu de Los Angeles, nos Estados Unidos. O destino das 2 aeronaves era o aeroporto de Gran Canária, a cerca de 200 quilômetros de Tenerife, mas o destino acabou desviando a rota dos 2 aviões. No começo da tarde daquele domingo, um grupo terrorista explodiu uma bomba no movimentado aeroporto de Gran Canária, causando uma imensa confusão no local e desviando a rota de vários aviões, incluindo os 2 Boeings. Sem que pudessem pousar em Gran Canária, as aeronaves foram para o aeroporto de Tenerife, que era bem menor e menos equipado. Além dos Boeings, vários outros voos foram desviados para Tenerife, congestionando o aeroporto. Com apenas uma pista de pouso e uma faixa lateral para fazer o táxi, os controladores tiveram muita dificuldade para controlar todos os aviões. Para piorar a situação, justamente naquele dia, um forte nevoeiro atingiu a região, diminuindo consideravelmente a visibilidade. Nem os pilotos eram capazes de enxergar os outros aviões, nem a torre os conseguia controlar à distância por não haver radares no solo. 1 hora após a explosão em Las Palmas, o aeroporto de Gran Canária foi reaberto. Com todos impacientes, era finalmente hora de seguir viagem para o destino programado. O comandante Jacob Van Zanten, do avião da KLM, era considerado o melhor instrutor desse novo modelo e aparecia em todos os anúncios da marca em revistas. Ele estava aflito, esperando a autorização para deixar Tenerife, e tinha um motivo para estar impaciente. Se a aeronave não respeitasse os horários determinados pela empresa, o comandante poderia ser processado por fazer os funcionários trabalharem além do limite legal de horas. Próximo das 5 da tarde, ele comunicou à torre que estava deixando o aeroporto rumo a Gran Canária. Mas, durante a comunicação com os controladores, mais uma coincidência fatal aconteceu. Naquela época, os meios de comunicação entre tripulantes e torre não eram tão modernos como hoje em dia. Por conta disso, tanto o Boeing da KLM, o da Panam, usavam a mesma frequência para se comunicar com a torre. Quando o comandante holandês comunicou que estava iniciando a manobra de decolagem, os controladores concordavam dizendo ok, mas logo em seguida pediram para que a aeronave aguardasse uma segunda ordem. Mas ao ouvir a mensagem da outra aeronave, o comandante da Panam se atravessou na comunicação, dizendo que ainda estava no solo, no meio da pista de decolagem. Essa interrupção fez com que Van Zanten ouvisse apenas o ok,
dos controladores e começasse a acelerar. A torre, tentando em desespero alertar o piloto, pediu que ele parasse o avião. Ainda havia tempo e pista de sobra para impedir o pior, mas o piloto não ouviu a comunicação. Isso porque, enquanto a torre comunicava, o piloto transmitia a eles a frase: "Vamos!". Nos sistemas de comunicação dos anos 70, se duas pessoas se comunicavam ao mesmo tempo para o mesmo dispositivo, elas eram incapazes de ouvir o que a outra estava transmitindo. Por conta da forte neblina, o holandês só avistou outro avião no meio da pista quando ele estava a poucos metros de distância. A tragédia era inevitável. Van Zanten tentou decolar muito antes do avião atingir a velocidade correta, mas não conseguiu. Ao mesmo tempo, o piloto americano ligou os motores e acelerou o avião na direção do gramado, em uma tentativa desesperada de sair da pista, mas também não teve sucesso. O trem de pouso e os motores do jumbo da KLM bateram contra a parte superior do avião da Panam. Com o choque, veio uma enorme explosão. O avião holandês, então, caiu na pista, matando todas as 235 pessoas a bordo. No Boeing norte-americano, 61 pessoas conseguiram fugir pelos espaços abertos na fuselagem. Infelizmente, os outros 319 ocupantes não tiveram a mesma sorte. A tragédia é lembrada até hoje como o acidente com mais vítimas fatais na história da aviação. Um dos que mais contribuiu para uma série de melhorias de tecnologia, procedimentos e treinamentos que foram fundamentais para que nenhuma outra tragédia parecida acontecesse desde então. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte nos comentários o que achou. Até a próxima!